Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar sobre Você é salvo? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. 1 Pedro diz: vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Você é salvo? Tem muito crente que acredita que a salvação acontece num único dia, de uma hora para outra. Então, você aceitou Jesus e pronto, está salvo. Bom, se você não aceitou, aproveita para assistir esse vídeo. Bom, o processo de salvação, ele realmente acontece, né? Ele começa quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que aceitar Jesus como seu Salvador é uma coisa fácil, até porque é uma constatação bíblica. Jeremias 23, 5 e 6, lá ele profetizando então, ele diz o seguinte: o Senhor Deus diz ainda, está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Então, mas aceitá-lo como nosso Senhor é que já não é tão fácil. Bom, se você quer entender o que significa esse Senhor, é como, por exemplo, o senhor de engenho. Lembra o que era o senhor de engenho? O senhor de engenho era aquele dono da fazenda que era dono de tudo, inclusive dono dos escravos. Então, é como se ele, então, Jesus, fosse nosso dono e nós escravos dele. É lógico que quando você pensa em ser escravo, é um negócio terrível, mas ser escravo de alguém que é perfeito e só quer nosso bem é maravilhoso, né? Então, essa salvação, ela começa aí, né? Ela começa quando você aceita Jesus. Mas daí o processo de santificação, ele continua, né? Você vai continuando a crescer, né? Ou pelo menos deveria, né? Crescer, né? Se santificar, tá cada vez mais próximo do que seria o perfeito, que é ser igual a Jesus. Que lógico, a gente não vai alcançar isso, né? Mas isso seria o ideal. Você vai fazendo isso ao longo de toda a sua vida. Filipenses 2,12 diz: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Esse completar é o katergazomai, realizar, executar, conquistar. E daí no 13 ele diz: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Já em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Bom, isso significa o seguinte, né? João 3,16. Significa que a gente não compra a nossa salvação. Muita gente, né, tem essa impressão muito errada de que vai comprar, né, a sua salvação com as suas boas ações. Não. O único que poderia ter feito isso, porque a gente não tem nem a capacidade de fazer isso, mas o único que poderia ter feito isso era Jesus e ele fez isso por nós, né? Só que a gente tem que crer. Né? Não é que ele veio, morreu por nós e pronto, né? Tá tudo certo. Não, a gente tem que crer. O problema é que para você crer, né? Você mostra, quando você crê em alguém, você mostra através das suas atitudes, através das coisas que você vai fazendo, se você realmente crê ou se você não crê. Se você fala que crê em mim, mas faz tudo diferente do que eu estou falando, significa que na verdade você não crê. E aí é que mora o grande ponto, né? Tem muito crente que fala, agora eu aceitei Jesus, pronto, tô garantido. Só que a pessoa age de uma maneira que ela não crê, né? Ela quer pegar aquele Jesus que salvou, mas ela não quer que ele seja Senhor dela. E a gente tem que ter Jesus como nosso Senhor também, né? A gente tem que crer. E crer, as nossas atitudes, né? As nossas atitudes, elas vão mostrar em quem nós realmente cremos, né? Isso é uma coisa que é muito importante para a sua vida, né? E ela é muito necessária,
Não adianta você falar que você crê, né? Você tem que ter o coração de quem crê. 2 Pedro 1, de 5 a 11 diz: por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esquece que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado, porque viver uma vida de pecado e achar que está tudo certo pode fazer com que você tenha uma grande má surpresa ao descobrir aonde você foi parar depois que você morreu. Você não precisa estar no mais alto nível, você não precisa ter chegado a ser igual a Jesus. A gente deve buscar isso, mas a gente nunca vai conseguir chegar no nível dele. Mas você deve, pelo menos, estar a caminho disso. Você deve estar buscando fazer isso. É lógico que a gente vai acabar pecando pelo caminho, mas essa deve ser a sua busca. A nossa caminhada com Deus deve ser assim, né? A gente deve estar sempre buscando. É lógico que a gente não vai chegar lá, mas a gente deve estar sempre, então, olhando para trás e falando, bom, agora eu estou um pouco mais próximo, eu estou um pouco mais próximo, eu estou um pouco mais próximo. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.